Você é uma pessoa que já foi zoado ou que é zoado por alguém? É algo muito chato, horrível de ser zoado por alguém e a gente não conseguir se defender disso. Dá a entender que aquela pessoa não gosta da gente, que ela é maldosa e que ela está zoando, né, porque ela tem algo pessoal contra a gente. Mas na verdade ela não zoa porque ela tem algo pessoal contra a gente. Na verdade é que ela encontrou o seu ponto fraco e esse ponto fraco seu é o alimento para o ponto fraco dela. Porque o ponto fraco dela, para elevar a estima, ela precisa estar com o ego elevado. E para esse ego dela estar elevado, ela alimentando esse ego, então a estima dela levanta, fica com a estima boa, uma vez que ela encontra a sua fraqueza. E qual que é a sua fraqueza? A sua fraqueza é quando você apela, quando você se chateia, você demonstra que está dando atenção, você dá a entender a ela conseguindo atingir o objetivo dela, que é te ferir, que é te perturbar, que é te tirar fora do sério. Então eu observo muito isso no meu trabalho ultimamente, sabe? E eu já passei muito por isso, né, das pessoas, no trabalho principalmente entre homens. Eu falo de homens porque, como eu sou homem, então eu vivo mais rodeado de homens. Então, a gente vê, né, eu passei por isso, eu vejo aquela pessoa passando pela mesma situação que eu já passei, e eu fico chateado, né, eu fico chateado, porque aí eu olho, né, para aquela pessoa que está zoando, que está abusando, aproveitando, né, que está tirando uma casquinha da outra pessoa, e eu vejo que a outra pessoa vai ficando vermelha, vai bufando, vai inchando, porque ela não tem resposta, ela vai levando para o lado pessoal, e na verdade não é nada pessoal. É aquilo que eu te falei, ela, ela se abastece, né, ela se abastece, o ego dela, ela levanta a estima dela em cima da sua baixa estima, né? Porque quando você não consegue se defender, você quer de todo jeito se defender, mas não é da forma que você pensa que se defende. Existe uma forma diferente de se defender, né? É o silêncio, meu amigo, é calado, e para isso demanda é necessário você trabalhar as suas emoções, trabalhar a sua autoestima, o seu amor próprio. É preciso isso, porque o que a pessoa quer é que você apele. O que ela quer, o que o ego dela deseja é que você fica revoltado com isso, né? E você fica revoltado. Eu vejo hoje mesmo eu tive diante de uma situação dessa, e eu percebi que o rapaz não foi só dessa vez, mas ele fica no abuso, ele ficava falando para outra pessoa, não abusa, tá abusando de mim, vou te dar uma pancada, vou te meter a faca, vou te dar um tiro, cuidado, não sei o que, e ele fica ali, né, a defesa dela é querendo agredir o outro, essa é a defesa da pessoa, e não é a defesa correta. Hoje eu entendo que a defesa correta de agir diante de zoação, de zombação, de pessoas querendo te provocar, a melhor forma de você se defender é ficar calado e se afastar dela. Amarrar a cara e não deixar que isso te afeta, porque você sabe quem você é. Então você está sendo um bobo, na verdade, né? É claro que isso para mim falar isso hoje é muito fácil, porque eu na situação que você está, eu não consegui enxergar dessa forma, né? Mas eu consegui hoje, depois de muita persistência, muita leitura, muita busca, né? Eu fui praticando, porque é preciso que você pratique isso. Hoje mesmo eu tive uma experiência com uma pessoa, por ser uma pessoa que não tem limites, ela vive forçando as pessoas a fazer o que ela quer. Ela fica nervosa, se irrita fácil. E se você se relaciona com um tipo de pessoa desse, começa a dar trela para essas pessoas, você acaba ficando preso, amarrado com essa pessoa,
e você fica fazendo o que ela quer. Depois você vai pegando um medo dela, você fica emocionalmente preso a ela, e aí fica difícil de você sair. Assim aconteceu comigo, né? Então essa pessoa, ela já chegou a me agredir verbalmente, e ela já chegou, já quase que invadir minha casa, né? Eu precisei me posicionar, não foi fácil, porque eu tinha um medo dessa pessoa. Se ela chamasse eu na rua, gritasse, ô Roberto, eu já atendia ela, eu ficava gaguejando, e eu me sentia obrigado a responder a ela, dava trabalho para mim se livrar dessa pessoa. Então hoje eu tive a experiência de novo com essa pessoa, que eu ia passando, e depois de muito tempo que eu me afastei definitivamente dessa pessoa, hoje eu nem olho para a cara dela, muitas vezes, muito pouco eu olho, né? Então eu estou trabalhando minhas emoções nesse sentido ainda. Então eu ia passando de moto, de longe eu avistei e percebi que era ela. Parece que a gente vai pegando um faro, tipo cachorro. De longe a gente já fareja a pessoa. E aí eu farejei, vi ela de longe. A hora que eu vi, eu endireitei meu olhar para frente, não olhei mais para ela. E olha que eu já, várias vezes aqui no meu canal, eu já falei a respeito, né, da gente amarrar a cara e não olhar. Inclusive na Bíblia, repetindo, lá diz para você não olhar para o seu próximo pela segunda vez. Lá diz assim, não retorne o seu olhar ao seu próximo. Né? Para quem entende, um pingo no i é letra. E demora para as pessoas entenderem, né? As pessoas vivem ouvindo muito na igreja as pessoas falarem da Bíblia, falando de Deus, mas essas coisas, esses detalhes, muito poucas pessoas falam. E é um meio de sobrevivência para você poder se defender dos predadores sociais. Os predadores sociais nada mais é do que pessoas feridas, pessoas que não têm limite, pessoas que não sabem o que estão fazendo, porque ela acha natural, ela acha normal te maltratar, aproveitar de você, e ela acredita ainda que ela não fez nada, porque no dia seguinte, no horário seguinte, ela retorna querendo te usar de novo. Para ela é normal isso. Então ela não tem um pingo de sentimento, de remorso, nada disso. Porque ela aprendeu, né, o cérebro dela aprendeu a se comportar dessa forma. Então isso não mexe com a emoção dela de aproveitar. Ela aprendeu a explorar, isso foi ensinado para ela quando criança. Mas isso é problema dela, né? Infelizmente a gente tem essa situação, né, essa lida. Mas voltando, eu ia passando e ela viu que eu estava de moto. E eu comprei uma moto esses dias. E quando você compra alguma coisa num lugar pequeno, né, aquelas pessoas que te conhecem, percebe o comportamento, né? Se você também não tiver uma segurança, você fica meio que destruturado emocionalmente, inclusive. É tipo uma pessoa que ganha na loto. Ela se destrutura emocionalmente, por isso ela perde tudo. As pessoas vai se aproximando, ela fica sem ação, ela não tem firmeza nas suas atitudes, nos seus comportamentos, nas suas falas, e aí é onde as pessoas vão chegando e vai pedindo, né, vai agradando, e vai, ó, quando ela vê, ela está envolvida até o pescoço, e as pessoas já tomaram tudo dela. Ela não conseguiu se defender das pessoas. Quem são as pessoas? Predadores sociais. Esses são os predadores sociais, que inclusive pode estar na sua vizinhança, pode estar dentro de casa, e vão se lascar, vão se ferrar, porque eu me afastei dessas pessoas, eu não quero mais nem me aproximar mais dessas pessoas, eu quero a distância dela. E aí, passei próximo a essa pessoa de moto, ela me viu, eu já de longe não olhei mais para ela, e ela gritou, ô Roberto, ela queria se aproveitar, pedir a moto emprestada, ela queria uma carona, alguma coisa ela queria se aproveitar, ela não queria me ajudar, ela não estava a fim de me ajudar, e nem estava precisando de ajuda. Eu preciso me organizar para poder estar lendo a Bíblia aqui e falando os pontos
da Bíblia que me fortaleceu e vem me fortalecendo, aonde eu consegui me libertar, me afastar, desvincular definitivamente desse tipo de pessoa. É preciso a gente ter muita boa vontade e muito esforço. Se você não tem essa boa vontade e esse esforço, você não muda, porque já está impregnado o seu jeito, você já está programado para obedecer aos outros. Isso é por medo. Você tem medo de desagradar outra pessoa, igual essa pessoa hoje, ela gritou se insistiu, eu passei, nem dei moral, nem dei bola, porque eu sei com quem que eu tô lidando. Então, como eu disse, a gente, com o tempo, a gente já fareja com quem você vai dar atenção e quem você não vai dar atenção. Muitas pessoas, elas vai muito pela conversa das outras pessoas. A pessoa fala, fulano lá disse que não vai ter mais internet, que vai acabar a internet, vai voltar ao tempo antigo, né? Aí você ouve aquilo, como você está disperso, como você não tem informação, não tem entendimento nenhum, você fica preso naquilo que a pessoa falou, que está disperso, né? Que dá atenção para qualquer barulho, que dá atenção para uma buzina, já falei isso no canal, que dá atenção para um grito, ei, grito, assobio. Você está disperso, você está dando ouvido para o inimigo, ou aquela pessoa está querendo te usar, se aproveitar de você, ou não é com você e você... Mas tem um motivo por que essas pessoas estarem assim, né? Porque ela não tem foco ainda, ela não tem objetivo, ela não tem propósito, ela está, né, transtornada, ela tem um transtorno, qual esse transtorno gera medo, né? O medo do que as pessoas vão pensar, o medo do que elas vão fazer, o que elas vão dizer, então gera esse transtorno também de medo. É o silêncio, é se afastar, é ficar quieto, é preciso que durante um período, né, até longo, você fique longe. Se você não está ainda preparado emocionalmente para interagir com essas pessoas que vivem zoando, que vivem provocando você, se você não está preparado ainda, né, para interagir de um modo que você não fique no prejuízo, de um modo que seja iguais, que você esteja à altura para se relacionar com eles, então o melhor que você deve fazer é ficar um tempo afastado. Ficar um tempo afastado, não procurar essas pessoas, ficar longe dessas pessoas. É preciso que você fique longe delas. O que eu vejo é que essas pessoas as quais elas são zoadas, elas não conseguem ficar longe. Ela vai lá, a pessoa zoa, zomba ela, aí ela tenta de tudo para ficar à altura da pessoa, para também tentar zoar a outra pessoa. Ela não consegue, ela sempre fica por baixo ali, né? E aí ela sai toda machucada dali, depois ela volta lá, ela fica rodeando aquela pessoa lá. É a mesma coisa de um casal, né? Um marido e mulher, vice-versa. O homem maltrata a mulher, ou a mulher maltrata o homem, só que daí a pessoa fica lá, né? Parece que ela tem um apego emocional, ela está presa emocionalmente naquela pessoa. E o que precisa é se afastar. Eu sei que quando é casal, quando é familiar, quando o vínculo é muito próximo e profundo e não tem como se afastar, é mais complicado. Mas na verdade não é que não tem como, tem sim como se afastar, né? Sempre tem um como. É preciso que a gente invista um pouco nisso, né? Que a gente sacrifique um pouco. O sacrifício você pode ver aquilo que está mais fácil para você. Você pode, por exemplo, deixar certas regalias, certos confortos, certos benefícios, dispensar, abrir mão desses benefícios para você poder se afastar dessas pessoas. Agora, se você não quer abrir mão de benefícios e regalias, aí você acaba se submetendo à humilhação, a ser maltratado, humilhado, por conta de não abrir mão, ou não consegue abrir mão, às vezes, de uma passadinha de mão na cabeça, né? Às vezes seu ego adora
uma passadinha de mão na cabeça, então você não consegue ficar longe, ou seja, você não consegue ficar solitário um pouco, então aí você acaba se submetendo à humilhação. Ou seja, uma hora a pessoa te morde, depois ela te assopra e você acostuma nesse círculo, então fica complicado. Mas é possível, tem como sim você mudar as suas emoções, mudar o seu comportamento e não deixar mais que essas pessoas te humilhem. Porque essas pessoas, por sua vez, elas estão te humilhando, aproveitando de você, porque você também tem a sua culpa ali. Você precisa se afastar mesmo dessa pessoa. Eu falo isso por conta de mim mesmo, porque durante muito tempo, eu era humilhado, eu voltava lá, era humilhado, depois voltava de novo, e eu ficava esperando que essa pessoa ia me tratar bem. Ou que eu ia conseguir rebater ela e bater de frente, ia ter uma luta igual. Eu ficava nessa esperança que ia haver uma compaixão, ia haver uma consideração dela comigo, mas não caia nisso, não vai haver consideração. Ela só vai enxergar e te dar valor quando você começar a te dar valor em você. Quando você começa a dar valor em você, aí você se afasta. Aí você para de conversar com essa pessoa, você para de olhar para ela. É aquilo que eu fiz durante muito tempo na sociedade. Eu parei de dar confiança, eu parei de dar moral. Então, quando você vai parando de dar moral, quando você se torna autossuficiente, tá? Você paga um preço por isso, é claro. Isso é aquilo que eu falei, você precisa abrir mão de certos confortos, de certas regalias, você precisa abrir mão de companhia, abrir mão de um punhado de coisa. É o preço que você precisa pagar. Se tornar autossuficiente. Porque daí o jogo vira. Porque daí as pessoas que vão precisar de você e você não vai precisar mais delas. Você vai aprender a gostar de si mesmo, dar valor à sua companhia, amar a si próprio e começa através desse afastamento. Você começa a cuidar mais da sua vida, cuidar mais da sua saúde e através disso você tem mais objetivo, mais foco, mais propósito. Então você já não tem muito tempo a perder com essas pessoas, ficar rodeando elas, você não tem mais necessidade da aprovação delas. É assim que você vai aos poucos mudando o seu comportamento e parando de ser trouxa, porque as pessoas, elas fazem aquilo que você deixa elas fazerem.